Sejam bem-vindos, galerinha, queridos alunos. Aqui é o professor Thiago Scorsi e nesse vídeo eu vou resolver as questões de Química da Unesp 2021, né, as questões de Química da primeira fase, relacionado ao sábado, que são os cursos da área de Biológicas, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos lá! Olha lá, questão 69. Funcionamento de uma folha artificial. As folhas artificiais estão entre as tecnologias mais promissoras para um mundo mais limpo, pois podem tanto capturar o dióxido de carbono da atmosfera, quanto transformá-lo em combustíveis limpos, além de gerar energia sob outras formas. Essas folhas biomiméticas convertem, importante, convertem o dióxido de carbono em combustível. Então, tá lá, ó, CO2 é transformado em combustível. Ele não fala qual, tá? Pode ser, vamos lá, metano, pode ser o etanol, né? Um combustível qualquer, não fala qual. E decompõe a água em oxigênio e hidrogênio. Então, essas são as reações que ocorrem nessa folha artificial. Decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Não estou preocupado com o balanceamento, tá bom? Tudo isso usando energia solar. Então, são processos que usam energia. Os dois processos ocorrem simultaneamente, mas um de cada lado de uma célula fotovoltaica. O oxigênio é produzido no lado positivo da célula e o combustível é produzido no lado negativo. Comparando o processo de fotossíntese natural com o executado pelas folhas, ou seja, comparando a fotossíntese com o processo que ocorre nessas folhas artificiais, constata-se que ambos, ou seja, nos dois processos, o que ocorre? Bom, fotossíntese está aí. CO2, né, de forma simplificada da fotossíntese, CO2 mais água, virando glicose e oxigênio. Tá. Letra A, os dois, tanto o processo que ocorre na folha quanto a fotossíntese, são processos exotérmicos? Não. Endo, precisam de energia solar, ou seja, precisa de energia para a reação ocorrer. Então, pera um pouquinho, são processos que não liberam, eles absorvem energia solar, endo. Depende da ação da clorofila? Ambos não, só fotossíntese. A folha ele não falou nada a ver com clorofila, tá bom? Funciona como pilhas eletroquímicas? Não. Pilha é uma reação que produz eletricidade, naturalmente, não é? No caso aí, tá falando que são células eletrolíticas. Por quê? Olha o que acontece. Eles precisam de energia solar. Então, precisa de energia para fazer com que a reação ocorra. Não é uma pilha, tá bom? Tem os mesmos reagentes e produtos? Quem são os reagentes na folha artificial, no caso? Ó, CO2, água. Fotossíntese também, CO2 e água. Correto? E os mesmos produtos? Não. Os produtos, por exemplo, da água são gás hidrogênio e gás oxigênio. Os produtos da fotossíntese é glicose e oxigênio, não tem gás hidrogênio, ou seja, os produtos não são os mesmos, não são todos iguais. Então, a alternativa correta, ó, letra E, envolvem transferência de elétrons? Envolvem transferência de elétrons. Por quê? Quando o CO2, o que seria transferência de elétrons? Um elemento oxida, o outro reduz, ou seja, ocorre transferência de elétrons. Um elemento oxida, doa, o outro recebe, reduz. Bom, olha o CO2, galera, ele é transformado em um combustível. Ele não fala qual, mas eu sei que tem alteração de NOx. Por quê? Por exemplo, vamos supor que fosse o CH4. Ó, então, o oxigênio tem NOx menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Para a soma dar zero, olha o NOx do carbono no CO2. Mais 4. Se o combustível, por exemplo, fosse o CH4, ó, o NOx do H é mais 1, 4 vezes mais 1, mais 4. Para a soma dar zero, olha o NOx do carbono, ó, menos 4. Ah, teve variação. Tá? Bom, olha no etanol. O oxigênio vale menos 2, a soma total é zero. O H vale mais 1, 6 vezes mais 1, mais 6. Ó, que número somado com mais 6 e menos 2 dá zero? Menos 4. Dividido por 2, cada carbono tem um NOx, né, de menos 2. NOx médio, né, de cada carbono, menos 2. Olha lá, de mais 4
para menos 2, ou de mais 4 para menos 4, independente do combustível formado, vai ter alteração de NOx, né? Carbono aí sofrendo uma redução. Óbvio, não dá para fazer o processo inteiro, mas alguém ali vai oxidar também. Tem variação de NOx, isso é importante, ou seja, tem transferência de elétrons, tá bom? Olha no caso da água, que interessante. O H vale mais 1, o NOx, o O menos 2. Tanto o H2 quanto o O2 são substâncias simples, NOx igual a zero, né? Substâncias formadas por um único elemento, NOx zero. Olha o H, galera, de mais 1 para zero, o NOx está diminuindo, ele está sofrendo uma redução. Já o oxigênio, de menos 2 para zero, está aumentando o NOx, está sofrendo uma oxidação. Aqui nós temos a equação completa, dá para identificar a oxidação e a redução. O CO2 virando combustível, dá para identificar apenas que o carbono está mudando o seu NOx de mais 4, ou para menos 4, ou para menos 2, ou para o outro NOx, mas sofrendo uma redução. Então, alguém vai oxidar, mas não dá para saber qual, porque não temos a equação completa. O importante é que tem transferência de elétrons, tem variação de NOx. Na fotossíntese, o O vale menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, para a soma dar zero, NOx do carboninho mais 4. H vale mais 1, a soma dar zero, oxigênio menos 2. O O2 lá no produto é uma substância simples, NOx igual a zero. Aqui, H mais 1, 12 vezes mais 1, mais 12. O menos 2, 6 vezes menos 2, menos 12. Para a soma dar zero, zero. Então, beleza? Então, o NOx médio, né? Cada carbono tem o seu NOx. Quando a gente fala NOx zero, é o NOx médio. Se eu somar o NOx de cada carbono e dividir por 6. Tá bom? Então, olha que interessante. O carboninho, galera, de mais 4 para zero, opa, redução. Se você comparar o oxigênio da água, ó, de menos 2 para zero, está aumentando o NOx, oxidação. Então, ambos os processos, né, que ocorrem tanto na folha quanto na fotossíntese são processos que envolvem transferência de elétrons. Alternativa E. Beleza? Vamos lá? Daí ele te deu 3 equaçõezinhas com os respectivos valores de ΔH, certo? Ele fala assim, a partir dessas equações, pode-se prever que o ΔH da reação de decomposição do calcário. Bom, quem é o calcário? Tem que saber a nomenclatura. É o CaCO3. Decomposição, ou seja, ele vai se quebrar, vai se decompor, então setinha, que produz cal viva, que é a cal virgem, teria que saber, né? Ele deu o nome popular. Cal virgem é nome popular, o nome correto é óxido de cálcio, que é o CaO, e dióxido de carbono. Então, ele quer saber essa equação. Então, nós teríamos que montar, né? CaCO3 formando CaO mais CO2. Ele quer saber o ΔH dessa reação. Bom, então nós vamos aplicar aqui, galerinha, a lei de Hess. O que é isso? Ó? Ele te deu 3 equações para a gente analisar. E ele pede o ΔH dessa reação, que está em verde. Essa equaçãozinha que ele quer saber o ΔH, né, eu chamo de equação problema. Então, nós vamos ter que organizar essas equações que ele deu, de uma tal forma que a hora que eu somá-las, eu vou cair nessa equação problema. Então, prestem atenção, galera. A dica é o seguinte, ó. Olha o primeiro composto. O que nós temos na equação problema? Tudo é baseado na equação problema. A gente precisa de CaCO3 na equação problema. Qual a equação que aparece CaCO3? Só na primeira. Então, essa é a primeira equação que eu vou usar. Bom, olha lá na equação verde. Eu preciso do CaCO3 do lado do reagente. Só que lá na equaçãozinha que ele me deu, lá nos dados, ó, o CaCO3, olha lá que eu estou circulando, ele está do lado do produto. Então, para ficar do jeito que eu preciso na equação problema, eu vou inverter. Lá na equação problema, eu preciso de 1 mol apenas. Nessa equaçãozinha ali que o exercício forneceu, nós temos apenas 1 mol. Então, eu preciso, na equação problema do CaCO3 no reagente. Lá na equação que ele forneceu, ele está no produto. Então, eu vou inverter a equação. O que é inverter? O CaCO3, olha lá. A primeira equaçãozinha aqui, ó. Fazendo um asterisco, ó. Olha lá. Eu vou inverter.
Quem é produto, vira reagente. Então, o CaCO3, que era produto, olha lá, virou reagente. Ok? O carbono sólido, o O2 e o cálcio, que eram reagentes, olha lá, eu inverti, viraram produtos. Ok? Então, organizei a primeira equação. Ótimo. E o ΔH, que era negativo, menos 1.207, inverte também, ó, agora ficou o quê? Positivo, mais 1.207. O que fizer com a equação, faça com o ΔH, beleza? Bom, olha lá na equação problema agora, galera. Na equação verde, ó, eu vou circular. A gente precisa do CaO. Em qual equação que aparece o CaO? Ah, o CaO vou circular, aparece na terceira. Então, é essa equaçãozinha que eu vou usar. Bom, vamos lá. Eu preciso lá na equação problema do CaO, 1 mol. Na equação que ele me deu, ó, tem 1 mol. Eu preciso na equação problema do CaO no produto, na equação que ele me deu, o CaO já está no produto. Então, essa equação, o CaO está do jeitinho que eu preciso na equação problema. Então, eu vou manter, vou copiar essa equação igualzinho, olha lá. A equação que tem azul. Ca mais meio de O2 formando CaO. E o ΔH menos 634. Ótimo. Arrumamos o CaO. Último, que eu vou de alaranjar. Olha na equação verde, na equação problema. Precisamos de CO2. Onde que aparece? Na equação do meio, olha lá, CO2. É ela que eu vou usar. Eu preciso na equação problema de 1 mol. Na equação que ele me deu, temos 1 mol. Eu preciso do CO2 no produto. Ah, na equação que ele me deu já está no produto. Então, o CO2 está do jeito que eu preciso. Então, eu também vou manter essa equação. C, olha lá, a equação laranjada. C mais O2, formando CO2 e o ΔH menos 394. Bom, somando as três, vamos ver se a gente consegue cair na equação problema. Olha lá, o Ca aparece produto na primeira, né, na vermelha, e reagente na azul. Cancela. Olha o carboninho. Aparece na vermelha no produto, na alaranjada ali no reagente. Amarela, né, alaranjada no reagente. Cancela. Olha o oxigênio. Na azul e na laranjada, ele aparece do mesmo lado. Então, eu somo. Ó, meio mais 1 dá 1,5. Ó, lá na vermelha, 1,5, 3 sobre 2, 1,5 de O2 no produto. Então, 1,5 no reagente, 1,5 no produto. Cancela. Quem sobrou? Olha lá. CaCO3, formando CaO mais CO2. Olha lá, caímos na equação problema, igualzinha. Então, se a gente somou as equações, vamos somar os respectivos valores de ΔH. Mais 1.207 com menos 634 com menos 394. O ΔH da reação é mais 179 kJ, indicando que é uma reação endotérmica alternativa E. Beleza, galera? Uma questãozinha legal aí, tranquila, de lei de Hess termoquímica. Beleza? Próxima questão, vamos lá. 71. Uma questãozinha de estequiometria, galera, mas não tinha grandes dificuldades, não. A provinha foi legal da Unesp. Olha lá. O álcool isopropílico, CH3, CH, OH, CH3, então olha lá embaixo, ó. Eu coloquei em azul, tô fazendo um asterisco em vermelho, ó. CH3, CHOH. Então, na verdade, é um CH3, um CHOH e outro CH3. Tá aí. Né? Porque esse OH que está entre parênteses, né, ele está ligado a esse carbono. Então, esse carbono do meio está ligado a um H e também a um OH. Tá bom? Entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20 graus e verificou que eram necessárias 65 gotas desse álcool para, né, ocupar um volume de 2 ml. Sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é de aproximadamente 0,8 gramas por ml, a densidade é 0,8 gramas por ml, a quantidade desse álcool em mol presente em cada gota é... Então, olha que interessante, ó. Ele falou pra gente que 65 gotas, né, correspondem a 2 ml.
E a pergunta do exercício, ele quer saber a quantidade em mol em cada gota. Então, olha lá. 65 gotas ocupam um volume de 2 ml. E uma gota, que é o que o exercício quer saber em relação a uma gota. Uma gota vai ocupar o volume X. Então, o volume de uma gota, 0,03 ml. Esse é o volume correspondente a uma gota. Bom, ele deu a densidade. O que é a densidade? Massa pelo volume. Se a densidade está em gramas por ml, a massa tem que ser em gramas, o volume em ml. Então, a densidade é 0,8. A massinha em gramas nós vamos descobrir. E o volume de uma gota, olha lá, 0,03 ml. Então, esse 0,03 ml, eu vou usar a fórmula da densidade para descobrir qual é a massa de uma gotinha. Porque uma gota corresponde ao volume de 0,03 ml, mas em gramas. Tá aí. Ou se poderia fazer por regra de 3, ó. 0,8 gramas corresponde a 1 ml. Uma gota tem 0,03 ml. Isso corresponde a uma massa X. E vai dar 0,24 gramas. Então, essa é a massa de uma gota. Então, eu achei o volume de uma gota, aí eu usei a densidade para transformar esse volume em massa. Então, uma gotinha tem massa de 0,024 gramas. Só que ele quer saber em mol. Então, olha lá, última regra de 3, ó. Qual a quantidade em mol correspondente a 0,024 gramas, que é a massa de uma gota. A massa molar, olha lá, a fórmula é C3H8O. Carbono vale 12, ó, 3 vezes 12, 36, né? Usei as massas molares da tabela. O H vale 1, como tem 8, 8 vezes 1, 8, mais o O que vale 16. A massa molar, 60, ou seja, cada mol, 60 gramas. 0,024 gramas, que é a massa de uma gota, corresponde a X mol. X dá 0,0004, que é, passando para a notação, 4 vezes 10 a menos 4 mol. Essa é a quantidade em mol de álcool presente em uma gotinha. Beleza? Uma questãozinha aí, né, legal de estequiometria. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima questão. 72. A solução aquosa de anilina é básica devido à ocorrência do equilíbrio. Então, tá aqui, galera, equilíbrio anilina aquosa mais água líquida, formando o C6H5NH3 mais aquoso mais o OH-. Ele te deu o KB. Sabe-se que o KB é aproximadamente 4 vezes 10 a menos 10. Então, tá aqui, ó, 4 10 a menos 10. E que o valor de pH de uma solução aquosa saturada de anilina é próximo de 9. Ou seja, pH. Como ele falou que é uma solução básica, cuidado. Na equação a gente tem o OH-. Então, pera um pouquinho. Se o pH é 9, quanto falta para 14? 5. Então, se o pH é 9, o pOH é 5. Logo, se o pOH é 5, é porque a concentração de OH-, naquele equilíbrio, né, da solução, é de 10 a menos 5. Então olha lá, gente, ó, concentração de OH-, 10 a menos 5. Prestem atenção. A proporção de OH- para esse íon positivo, que é o C6H5NH3+, é de 1 para 1. Então, se a concentração de OH- é 10 a menos 5, a concentração desse íon positivo também será o mesmo, porque a proporção é de 1 para 1. E ele quer saber o seguinte. Ele falou que o KW é 10 a menos 14. A concentração aproximada da solução saturada de anilina a 25 é. Então, ele quer saber a concentração, galera. Vou colocar de azul aqui, ó. Ele quer saber a concentração. Ele quer saber a concentração da solução lá, de anilina, ou seja, a concentração dela em solução aquosa. Bom, eu tenho a concentração dos dois produtos, só falta do reagente. Então, eu vou montar a expressãozinha, ó. Como que a gente calcula constante equilíbrio? A gente chama de KI, constante de ionização, quando tem íons. Para ácidos, nós chamamos de Ka.
para bases, nós chamamos de KB. Então, toda constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Bom, aqui nós temos estados, né, ó, produto sobre reagente. Quem que é o produto? Concentração do C6H5NH3+, elevado ao balanceamento, que é 1, vezes o OH- elevado a 1, sobre o reagente, que é o C6H5NH2, elevado a 1. A água é o meio ali para a reação ocorrer, né? Ela não vai entrar, né, uma substância, no caso, um líquido puro, né? Ela não vai entrar na expressão. Então, a KB está aí, ó, produto sobre reagente, né? Não temos concentração da água, ela é o meio para a reação ocorrer. Então, tá aí, ó, produto sobre reagente. Bom, o KB, ele forneceu, ó, 4, 10 a menos 10, igual a concentração do C6H5NH3+, 10 a menos 5, vezes do OH- também 10 a menos 5, dividido produto sobre reagente. O reagente é o que ele quer saber, a concentração do C6H5NH2. Coloco 1 aqui embaixo, multiplico em cruz. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 10, dividido por 4, 10 a menos 10. Cancelo 10 a menos 10, 1 quarto, 0,25. Isso é aproximadamente 0,3 mol por litro. Alternativa D. Uma questão legal de equilíbrio, peguinha, como era uma solução básica, ele tinha OH- no equilíbrio, a gente tinha que descobrir o pH. Tem que saber, né? Teria que saber que pH mais pOH é 14. Então, se o pH é 9, pOH 5. Se o pOH é 5, concentração de OH-, 10 a menos 5. Esse era o segredo. Achou o OH-, o íon negativo, o íon positivo, ali no equilíbrio, a proporção é de 1 para 1. Então, 10 a menos 5, 1. 10 a menos 5, outro. E era só jogar na expressão do KB, produto sobre reagente. Beleza? Uma questão legal, um pouquinho mais difícil aí, de equilíbrio químico. No caso, equilíbrio iônico. Beleza, galera? Vamos lá? Próxima questão. Questão 73. Olha o que ele diz. As bacteriorrizas são exemplos de associações simbióticas entre bactérias e raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias fixam o nitrogênio atmosférico, que é o N2, transformando-o em amônia, que é o NH3. Nessa transformação, o número de oxidação do elemento nitrogênio é alterado de... Bom, no N2, é uma substância simples, né, formada por um único elemento. Toda substância simples, NOx igual a 0. Agora, no NH3, galera, ó, o H, vamos lembrar, tem NOx mais 1. Como são 3 átomos, 3 vezes mais 1 mais 3. Como o NH3, galera, não é um íon, se você não tem um íon, né? Então, a soma dos NOx aqui numa substância, sem carga, é 0. Então, o H vale mais 1, 3 vezes mais 1 mais 3. Que número somado com mais 3 dá 0? Menos 3. Então, olha o que acontece. Questãozinha tranquila de NOx. Né? De número de oxidação, NOx. O NOx do nitrogênio foi de 0 para menos 3. A única que fala de 0 para menos 3 é a alternativa aí. Quando o NOx do elemento diminui, nós dizemos que ele sofreu uma redução. Então, ele foi reduzido. Alternativa E. Uma questão bem tranquila de NOx, galera. Essa era bem tranquila mesmo. Beleza? Vamos lá? 74. Olha que legal. Os ácidos, questão que mistura um pouquinho de biologia. Os ácidos biliares são constituídos por moléculas com porções hidrofílicas. Então, vamos lembrar? Hidrofílica, hidroágua. Fílica vem de filo, amigo. Então, solúvel em água. E hidrofóbica, uma outra parte, hidrofóbica. O que é isso? Fobia da água, ou seja, tem medo da água. Não é solúvel em água, que é polar. Então, é solúvel em gordura, que é apolar.
certo? Então, hidrofílica, solúvel em água, que é uma substância, na verdade, uma parte hidrofílica que tem uma forte caráter polar. Hidrofóbica é que possui um forte caráter apolar, beleza? Água é polar, hidrofílica, solúvel em água. Hidrofóbica, medo da água que é polar. Então, predomina o caráter apolar, ou seja, solúvel em gordura. Bom, em razão dessas características, esses ácidos, né, os ácidos biliares, nos seres humanos são produzidos da biologia, né? Esses ácidos são produzidos no fígado. E eles atuam onde? Lembra que a gente fala sempre na estrutura do sabão? Por exemplo, quando a gente fala na aulinha de sabão, a gente fala que o sabão, uma cadeia grande aqui, ele tem uma parte polar muito forte e uma parte apolar muito forte. A parte polar é a hidrofílica, a parte apolar é a hidrofóbica. Então, o sabão tem um caráter anfifílico, anfipático, tensoativo, emulsificante, surfactante. E quando você tem o óleo, por exemplo, uma camadinha de óleo, né? Óleos, gorduras, quando você joga o sabão, o que acontece? Se você jogar só água num prato com óleo, água é polar, óleo apolar, não tem afinidade. Então você joga o sabão, detergente, aí consegue tirar a sujeira. Por quê? A parte apolar do sabão, né, forma o que nós chamamos de micelas. Vamos lembrar? Você tem uma camadinha de óleo aqui, ó. Eu sempre mostro o desenho nas minhas aulas. Ó, o desenho do sabão, vou fazer assim, ó. E a cabecinha polar. Então, o que acontece? A parte, galerinha, apolar do sabão tem afinidade pelo óleo. Então, você vai ter isso daqui, ó. Lógico, uma cadeia maior, só para você entender. Tá bom? Então, você vai ter a parte apolar do sabão tem afinidade pelo óleo, que também é apolar. Então, você vai ter uma molécula de óleo envolvida ao redor por várias, presa ao redor por várias moléculas de sabão. Bom, quem fica de fora? A parte polar do sabão, né? Que é a cabecinha. O que você joga? A água. Então, na verdade, o sabão, ele faz uma formação de uma micela, né? Ele faz a junção do óleo, então ele, na hora que você joga tudo, o que acontece? O sabão, de um lado vai preso o óleo, do outro lado preso a água, formando a micela e tira a sujeira, tá? Então forma, né? Então o sabão, essas substâncias têm parte polar e apolar muito fortes, né? São chamadas de substâncias anfifílicas, anfipáticas, tensoativos, surfactantes, emulsificante. Então o que acontece? Esses líquidos biliares têm essa propriedade na parte polar e apolar. Então, eles atuam na emulsificação. De quê? De triglicerídeos. O que seriam os triglicerídeos? Óleos e gorduras. Tá bom? Então, os líquidos, os ácidos biliares, eles atuam produzidos no fígado, são produzidos no fígado, e atuam na emulsificação, na quebra, no caso aí, né? Formar a emulsão e fazer a quebra dessas moléculas, de quem? Dos triglicerídeos, óleos e gorduras. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. 75. Olha aí. Analise a fórmula estrutural. Então tá aí. A fórmula estrutural analisada corresponde à molécula do composto que possui tantos átomos de carbono. Essa foi fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então já elimina a letra A, letra C. 8 carbonos. E tantos átomos de hidrogênio. Vamos completar. O carbono faz 3, aqui tem um H. O carbono faz sempre 4 ligações, né? Então, os que estão fazendo 3, você completa com H, que é a quarta ligação. Cuidado, esse carbono que eu estou circulando, ele já faz 1, 2, 3, ele já faz 4 ligações, ele não tem H. Esse daqui tem 1, e o C da ponta faz 2, né? Faz uma ligação dupla, então ele vai ter 2 Hs. Então, nós temos 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios também.
Ficamos com a alternativa E e D. E é o monômero usado para a produção do polímero, conhecido como polimerização por adição. Preste atenção, galera. Olha esse composto que eu estou circulando, ó. Quando a gente passa polímeros de adição, a gente deixa bem claro, ó, memoriza os nomes usuais. São 5 polímeros mais importantes que vocês têm que memorizar para efeito de exercícios. Os polímeros de adição: polietileno, polipropileno, o poliestireno, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC e Teflon. No caso, olha o nome desse composto, gente. Nós temos esse CH2 aí, que é o radical vinil. Então, eu posso chamar esse composto de vinil ligado a um benzeno. Vinilbenzeno. Ou, se você considerar que a cadeia principal são os 2 carboninhos e o radical é o benzeno, se o radical for o benzeno, eu posso chamar esse composto de fenileteno. Fenil porque é o benzeno sendo um radical, ele chama fenil. Eteno, et, 2 carboninhos em uma dupla. E aí eu comento nas minhas aulas, galera, esse carinha aqui não aparece o nome da IUPAC, lembrem, né? Esse daqui, ele tem o nome popular de estireno, que quando é expandido, vira o isopor. Então, a gente até brinca, dos 5 polímeros de adição, isopor lembra de quê? Bolinha. Então, é o único polímero, bolinha, dos 5 principais, é o único que tem benzeno, bolinha. É o poliestireno. Então, no caso, a alternativa E. Na verdade, esse é o estireno, né? É o monômero. Se você pegar o estireno, né, fizer isso daqui, ó, vamos fazer a reação de polimerização, para a gente lembrar? Seria assim, ó. Vou pegar a dupla, que é o que me interessa. Aqui, ó. CH2 duplas. Um carboninho com 2 HAs. O outro tem um H e o benzeno. Eu preciso de N monômeros. Através de pressão, temperatura e catalisadores. Essa dupla se rompe. Aí nós vamos ter ligações simples. E fica uma valência livre em cada carbono, que aqui vão se enquadrar outras moléculas, estruturas iguais a essa. Isso vai se repetir N vezes. O monômero é o estireno, o polímero é o poliestireno. Então, no caso aqui, o principal segredinho era saber que esse vinilbenzeno tem o nome popular de estireno. E você origina o polímero polietileno. Beleza, galerinha? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Simbora. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.